Já aqui comigo no estúdio, Lídia Brito. Bom dia, Lídia. Bom dia, Nájila. Bom dia a todos. Bom, o governador Wellington Dias voltou a se manifestar em relação à possibilidade do Brasil e principalmente do Piauí conseguir a tão desejada vacina contra o novo coronavírus, Lídia? Ontem o governador Wellington Dias se pronunciou sobre o assunto e fez uma espécie de pedido, para que parte da população do país, Nájila, já possa ser vacinada no início de janeiro, Ao contrário do que foi colocado pelo ministro da Saúde, a possibilidade dessa vacinação se iniciar em março. Vamos acompanhar. Uma notícia boa, o ministro Pazuello anunciou informações como o Brasil vai trabalhar o Plano Nacional de Imunização, garantindo o Brasil as vacinas e garantindo já de pronto, nesse caso, através da compra de Oxford, através da compra do Reino Unido e também com produção pela Fiocruz de 300 milhões de doses. Aqui também eu destaco a importância de que será distribuída gratuitamente na regra do Plano Nacional de Imunização. E vamos fazer parcerias município, estado e governo federal. Mas alguns pontos ainda ficaram sem resposta e é a necessidade de um entendimento. Bom, Lídia, nesse momento, só para a gente entender qual é o principal entrave ou quais são eles para que realmente o Brasil possa, de fato, adquirir essa vacina. Nájila, o que os governadores estão cobrando, e o governador Wellington Dias tem sempre tomado à frente dessa discussão, é que o país possa ter um plano de vacinação, A vacinação, é claro, a população inteira não vai conseguir ser vacinada ao mesmo tempo, num tempo rápido, Precisa uma questão de logística e os governadores querem esse plano de vacinação, porque a pandemia ainda existe, Você acabou de mostrar no bloco anterior uma matéria falando do risco ainda, várias pessoas ainda sendo contaminadas, algumas pessoas ainda perdendo as suas vidas, e isso tem um impacto direto na economia e está preocupando os governadores com relação ao que se esperar de 2021, não só com relação às vidas que podem ser perdidas, mas também o impacto na economia. Ontem, a Assembleia Legislativa iniciou a discussão do orçamento de 2021 e a pandemia teve um impacto direto no orçamento previsto para 2021 e o receio é que se não houver essa vacina o mais rápido possível, os impactos na economia possam ser ainda mais graves. Pois é, quando você fala de economia, muita gente, eu lembro que assim que surgiu as primeiras possibilidades de vacina, muita gente questionava o preço dessa vacina, E se esses países estariam dispostos a pagar. Eu acho que é melhor pagar um preço alto pela vacina, proteger a sua população e dar aquele arranque que todos nós estamos esperando de fato na economia. É importante imunizar a maior parcela da população possível, o mais rápido, quando se tiver uma vacina segura, que já possa começar de fato esse processo de imunização, O que o governador Wellington Dias está colocando é que essa vacinação já pode começar a partir de janeiro e aí entrariam os idosos, os profissionais da saúde e os indígenas. Eu acho que elaborar esse plano não é tão difícil, a população também, eu acredito que tem essa capacidade de compreender que é necessário ter também os grupos prioritários. Agora, talvez os governos precisam ter esse orçamento de fato de quanto essa vacina ela vai custar para os cofres públicos, até também para dar uma ajuda nesse planejamento, porque como é que eu vou planejar sem saber quanto eu vou gastar? E é uma discussão que os governadores pedem com a União, com o governo federal, colocando de lado, Nájila, as questões políticas, as diferenças partidárias que a gente observa que desde o início dessa discussão com relação à vacina contra o coronavírus, as questões políticas têm influenciado bastante na posição que o Brasil irá tomar com relação à vacina, Nájila. Certamente
isso é um entrave, é uma pedra de tropeço, não é? E a gente torce para que as autoridades entendam isso. É preciso a população estar protegida. E aí, sem uma vacina, fica muito difícil. Bom, você falou em economia, falou em orçamento também, inclusive da Alep. Como é que está essa discussão na Assembleia Legislativa do Estado em torno do orçamento para 2021, Lídia? Ela se iniciou de fato ontem, Nájila. Ocorreu uma audiência pública entre os deputados, a equipe econômica do governo do Estado e os representantes dos demais poderes. Eles discutiram a divisão do orçamento, né, que tem previsão de 16 milhões, receita líquida de 16 bilhões, receita líquida de 13 bilhões e os poderes sempre, né, cada um defendendo os seus interesses e pedindo um orçamento maior. Essa discussão foi iniciada ontem. Até sexta-feira, o relator da proposta, o deputado Francisco Lima, ele vai receber as propostas de cada poder e depois essa discussão vai ser feita com os poderes, a Assembleia e a equipe econômica do governo para se chegar num meio termo, num orçamento que esteja dentro das possibilidades do governo. O que o líder o deputado Francisco Lima coloca é que a economia foi afetada pela pandemia, né? E isso, lógico, afeta essa previsão orçamentária para 2021 e tem preocupado o governo e também os poderes que já fizeram, né, as suas previsões baseado no orçamento. E aí a gente já sabe que essa fatia maior, quando ela é distribuída de fato, sempre a área da saúde sai com a parcela realmente maior. Por conta dessa pandemia que atingiu o mundo inteiro agora, certamente a saúde deve ganhar bem mais, Lídia. Nájila, sempre a área da saúde, a educação, áreas ligadas à assistência social, são áreas que acabam levando, né, uma fatia considerável do bolo orçamentário, né? Lógico, e diante dessa questão da pandemia, a saúde recebe, né, nessa proposta orçamentária apresentada já e que vai ser discutida e modificada ainda, recebe uma atenção especial. Bom, vamos falar de clonagem, porque parece que essa história de clonar o WhatsApp, não é, redes sociais, continua e todo mundo, Lídia, qualquer pessoa está sujeito a esse tipo de crime, porque é um crime, não é? Quem foi a vítima da vez? Olha, todo mundo está sujeito, Nájila, mas a gente vê que as vítimas preferenciais nos últimos dias têm sido os políticos, né? A classe política tem sido a vítima preferencial. E o último político do Estado a anunciar que teve o seu número de WhatsApp clonado foi o senador Elmano Ferreira. Ele fez esse alerta ontem nas redes sociais e pediu, né, para que as pessoas desconsiderem mensagens, principalmente mensagens em que é feito um pedido, né, de transferência de recursos. A gente já viu, Nájila, outros políticos do Estado fazendo essa denúncia, como a deputada federal Margarete Coelho, o próprio senador Marcelo Castro, todos eles já foram alvos desse crime. É um crime, né? E eles pedem a investigação da polícia para que os culpados, né, uma quadrilha especializada nesse tipo de crime em redes sociais, possam ser responsabilizados, né? Mas a gente vê que cada vez mais os políticos, principalmente, Nájila, nessa época de eleição, né? Isso aconteceu bastante durante a eleição, prefeitos, candidatos tendo o número de WhatsApp clonado para pedir dinheiro. Tem algum modo de se proteger em relação à clonagem do WhatsApp? Eu pergunto porque eu até já fiz uma vez uma espécie de chave que a gente cria, uma senha específica, ou não tem? Não adianta muito, Lídia? Olha, Nájila, os especialistas, a polícia sempre alertam, né, essa possibilidade de você tomar cuidados, né, para tentar evitar que esse tipo de crime possa acontecer, né? Agora não é 100%, né, garantido que você não será alvo desse tipo de crime, mas os especialistas sempre alertam para os cuidados necessários, né, para que você possa se proteger.
Ok, tá aí. A vítima da vez agora, o senador Eumano Ferrer, tendo seu celular clonado. Fica atento, tá, gente? Todo cuidado é pouco. Lídia, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Obrigada, Nájila.